Eu tava pensando que eu vim pra cá, você quando começou a ficar com o cabelo branco, você pintou. Aí, depois Com castanho, né? Aí não vale a Dá uma pena, olhada aqui né? onde vocês O querem meu colocar cabelo a era muito cadeira. branco, de vocês. Tá molhado? Não, Ah, tá bom, tá ótimo. Você estava novo ainda, Tá bom, 28, 29. Desde 20 e pouco eu já estava nascendo. tinha já fio de tava cabelo. com você passou a ter cabelo branco que 30 e qualquer Não, coisa, ou menos? Já com 20 e pouco já tinha os fios. O Fábio, meu filho, tem cabelo branco há muito tempo. Eu tenho cabelo branco há muito tempo. Muito tempo. Mas nós já temos porra. Não, mas veja bem, você está com 68, né? 68. 68. 68. É. Você está com 69, né? Eu? Ah, pô, 69. Eu vou fazer em setembro 82. Que é isso? Sou de 39. Caramba! Nós começamos Não, eu juntinhos. falei brincando, eu sabia que Nós começamos juntinhos. Em 71, o primeiro jogo que eu fui fazer foi a decisão do Vasco e do Bom Sucesso. Vocês foram Lá em campeões. Bom Sucesso. Juvenil, lembra? Juvenil, na época não tinha Júnior. Era juvenil. E o Vasco demorou muito para botar o Roberto no time. E eu falei com a Gatirno, que eu tinha muito trânsito com a Gatirno, muita amizade. Eu falei assim, presidente, Não é verdade? eu represento o Nacional de Manaus e o senhor tem um jogador aí que eu quero que o senhor me empreste ele pro Nacional, porque o Vasco não põe ele para jogar. Que história que O Vasco não põe ele para jogar, presidente. Aí o presidente falou, quem é esse jogador? Eu falei, Roberto. Não, me pede outro que eu te dou. Esse não. Ali foi Cara, mas eu 71. acho que pintou até um lance desse, uma época, uma vez que o cara me falou isso lá em Manaus. Ela falou assim, pô, você quase veio pra cá, né, e tal, não sei o quê. Eu falei, pedir ao Pô, Gatino. não tô sabendo Eu falei direito. para Gatino. Roberto, nós vamos começar. Aliás, já começamos. Né? Nós vamos começar a nossa resenha de Vocês hoje. são fogo. Né? Nós vamos começar essa resenha de hoje vindo de terça-feira passada com o Zico. Resenha não é brincadeira dele. Uma semana com o Zico, a outra com o Roberto, aí é muita covardia, né? Fechou o ano. Mas muita a covardia. resenha nós voltamos, Roberto, depois do Pintinho, Jairzinho, Lanceta. Quem mais dele? Me ajuda aí. Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira, na casa dele aqui na Barra. Júnior. Também aqui perto. Aqui, né? Aqui dentro. Aqui pra dentro. E agora, Terceira rua aqui. aí depois do Galo, semana passada, falamos muito em você. Como nós vamos falar muito. Como nós vamos falar muito dele hoje também. Mas eu vou começar com uma história, ela é muito minha, mas claro que você é envolvido. Você sabe que você esteve com o pé no Flamengo? Um pé? Sabe? Um pé já estava dentro do Flamengo. Então nós vamos hoje nós vamos contar Mas essa quando história. ele ainda estava no Barcelona, No Barcelona. exatamente, o Márcio Braga, inclusive, estava querendo tirar. Deni, foi uma reunião na Adidas, o Roberto sabe muito bem, frequentava lá, ele a esposa Eu tinha dele. contrato, eu tinha contrato com a Adidas, esse negócio Adidas. de chuteira, no negócio da seleção. Isso. E também e aí ela era depois do patrocinadora Vasco, patrocinadora. da seleção. E nesse período que o Roberto estava em Barcelona, no Barcelona, já havia um rumor de que ele não estava muito satisfeito lá, que podia voltar a qualquer hora. Não houve esse papo? Houve. Aí, teve esse negócio. o que aconteceu? Nós tivemos uma reunião na minha sala, mesa, perto, vocês conheceram lá o escritório, o Roberto conheceu bem, o Adidas, ali na 7 de setembro. Aí o que aconteceu? Eu mostrei, depois de fazer um estudo, eu mostrei para o Márcio Braga, é o seguinte, Márcio, olha aqui, ó, o Roberto faz 50 gols por ano, em média, o Zico faz 50 gols por ano. Traz o Roberto, o time que tiver 100 gols por ano é campeão de tudo. Você não sabia dessa história.
Aí o papo foi desenrolando aquela coisa toda. mas Até que no Vasco souberam. Não, mas aí o Márcio foi para Barcelona, né? Já era para te trazer. Aí já tava... para te trazer, É exatamente. verdade. É evidente que esse papo, eu estou te contando porque está no meu livro, já escrevi sobre isso, já desenvolvi bastante. Não tem nada a ver, até porque o Vasco não estava envolvido, o Vasco você já tinha sido transferido, não havia nada de ilegal, né? E ele se empolgou, mas está aí. Não, Quem ele quiser foi saber lá, da história, ele foi em Barcelona. ele tem, exato, eu sei Ele que e Joel Tepé, Joel pode ser? Tepé, Joel Isso. Tepé. Aí Eles foram em Barcelona. quando o Vasco soube, teu vice-presidente soube, falou, tá doido, Roberto no Flamengo, você tá maluco. Aí melou, né? Quer dizer, melou não, ele aí trouxe você de volta. Mas foi um lance assim muito... falando já em cima disso, foi um lance muito pessoal meu também, né? Que, assim, que a decisão ia ser minha, né? Minha porque eu fui vendido e tal. E aí, o que aconteceu? O Barcelona, o técnico que estava nesse período que eu fui para Barcelona, que foi o Rifé, que tinha sido um jogador do Barcelona, um lateral, eles trocaram de técnico. E aí entrou o famoso Heleno Herrera, que disse que é lá de trás, de negócio de Santos, de Pelé e tal, e não gostava muito, então eu sei que, eu fiquei 5 meses, joguei com o Rifé, ainda joguei várias partidas, mas com esse cara eu não joguei praticamente quase jogo nenhum. Eu fui tirado até de um jogo da Real Sociedade. Aí foi quando o pessoal do Flamengo do Sul foi para Barcelona lá para. E foi o que aconteceu. Aí o Márcio começou lá com o pessoal do Barcelona, o Barcelona me chamou, falou, tem um clube brasileiro interessado em você e tal. Falei, eu quero ouvir essa parte porque me interessa. Conversa entre vocês aí, mas aí já era uma situação de uma decisão que ia ser minha no final, porque, claro, eu tinha um contrato em vigor e que na minha cabeça, eu não enxergava isso. Né? Que hoje você joga aqui, joga ali e tal, mas naquela época, era a mesma coisa que eu tava, o Zico vai sair da Udinese e vai vir pro Vasco e tal. É muito difícil isso acontecer. Então, eles estiveram lá, conversaram comigo, começou quando surgiu a possibilidade, surgiu uma pressão muito grande do torcedor do Vasco, mas no final, cara, sinceramente, a palavra final foi minha com relação a vinda. A ouvir uma proposta e uma outra, entendeu? E eu optei, acho que até dentro até do respeito, não só aos clubes, né, mas da relação que a gente tinha, que, eu torno a dizer, é diferente do tempo de hoje. Sim, né? sim. Então naquela época, Agora, Roberto... Lá é muito comum dele, só para fechar fechar não, vou deixar ele aberto ainda. Lá é muito comum, Roberto, o jogador, por exemplo, Evaristo. Evaristo jogou 5 anos no Barcelona e 3 no Real. Mas aí é diferente, ele não foi criado lá como você. Né? É verdade. Corre... Não, se fosse ali, sair dali para um outro, é uma coisa. Mas você voltar para o Brasil numa situação de Vasco e Flamengo... Para ir para o arquirrival, ainda tem isso. O arquirrival. Então, era uma situação realmente... E até as pessoas falavam muito aqui no próprio Vasco, falavam, o que foi para Barcelona e tal, e não sei o quê. Ele foi, até na época o Olavo era o vice-presidente do clube também, um dos grandes beneméritos, Olavo Monteiro de Carvalho. E aí conversamos e tal, mas a decisão de voltar, de optar em voltar, entendeu? Eu optei em voltar para o Vasco, até em respeito a tudo que eu vivi e que na minha cabeça era aquilo que tinha que ser feito. Uma história, né, Roberto? Mas embora você tenha ficado, eu pesquiso muitas coisas, embora você tenha ficado só 3 meses no Barcelona,
ali entre 79 e 80, por ali assim. É 80. É, 80. Você fez 11 jogos e marcou 3 gols pelo Barcelona. E apesar do pouco tempo, Roberto, você consta do hall da fama do Barcelona. Eu fui na festa do Barcelona. Eu estive lá há pouco tempo, mas fui lá na festa do Barcelona, me contaram e tal. Então, é muito legal, é uma história... muito bonito. Pô, é muito... E até por eu ter vivido, como eu vivi no Vasco, e a minha vida foi no Vasco, minha formação foi no Vasco e tal, então, é o que eu falo, tudo é diferente, não de hoje, mas já de algum tempo, né? Tudo é diferente da relação, até de vocês mesmo, profissionais, Sim, né? claro. Da comunicação. Pô, você sair de uma rádio, de uma televisão para outra, numa rádio levava tempo, né? Então, essa relação institucional, para mim, eu me formei ali, cresci dentro do Vasco. E até em razão dessa coisa de Vasco Flamengo, e o Zico, no mesmo período, 71... Mesmo período, vocês começando, Até às vezes falam essa coisa, 71, quando você colocou, a Vasco foi campeão contra o Bom Sucesso lá, na Ítalo Delcino, não. Não, foi no campo do Bom Sucesso. Teixeira de Castro. Teixeira de Castro. Nós fomos campeões, 2-0, acho que eu fiz até os 2 gols nesse jogo. E no ano seguinte o Flamengo foi campeão com essa geração que vinha depois. Na Gávea. Na Gávea, né? Nós jogamos, acho que vencemos um jogo, não foi na Gávea, mas vencemos um jogo, o Flamengo ganhou na Gávea e depois venceu no Maracanã. Na final do Maracanã. Terceiro jogo. Foi, terceiro jogo. Agora, me diga uma coisa, Roberto. Você tem uma estatística, você tem uma informação de quantos, entre aspas, moleques, quantos garotos foram batizados como Roberto Dinamite em sua homenagem? Cara, às vezes eu vejo isso aí, em muitos lugares, assim. Você tem uma ideia mais ou menos de quantos, não? Dinamite, não foram muitos, mas de Roberto, muitos. Agora que eu encontro, o cara fala, o nome dele é Roberto, ontem mesmo. Encontrei o cara, o nome dele é Roberto Carlos, não sei o que, por causa de você, por causa do Roberto e tal. Eu falei, pô, legal. E isso é uma coisa que marca a vida da gente. Muito. Pô, como nós. então você vai, eu fui para Feira de Santana e tal, aqui tem um Dinamite e tal, não sei o que, tem o Roberto Dinamite. E eu te perguntei isso, por quê? Porque eu nasci e fui criado em Manaus até os 18 anos. E o Vasco tem uma torcida grande em Muito Manaus, grande. hein? Não, e tinha em Manaus um torcedor do Vasco que tinha na frente da casa dele um mastro que ele hasteava a bandeira do Vasco quando o Vasco jogava. Tá vendo? Negócio de... É um negócio de louco. Contando assim parece ser um negócio de louco, mas é real, cara. Tinha casas que tinha, tudo do Vasco, tinha fotos. Eu, fui em vários lugares assim. Não, e ali no ano Entendeu? 50, quando o Vasco foi o primeiro campeão no Maracanã, seu amigo tinha de 10 para 11 anos, em Manaus nasceram muitos, Ademir, Pojucã, Barbosa e vários e vários. É verdade. Mas eu acho que o clube, ele vive isso, né? Um momento dele, uma geração, e que historicamente muitos garotos ou pais que, vou botar o nome do Barbosa, do Ademir, muitos Ademir que tem aí, pô. Aliás, você veio na história, você veio ocupar o lugar do Ademir, né? Ocupar entre aspas essas coisas todas. Eu digo historicamente, Assim, Ademir simbolismo era o grande ídolo não só do Vasco, do artilheiro, como do Rio e do Brasil. É verdade. Né? Ademir a Aí velocidade disso. Você chegou a pegar ele jogando? Ele foi teu técnico, né? Não peguei, foi? Não peguei dele. Não, né? Jogando. Eu conheci do Vasco, assim, ele ir no Vasco e tal, como Barbosa e tal. Minha geração já foi nos anos 70, final de 69 para 70, já foi uma outra turma, ele já não estava. Agora, Iata, é bom a gente destacar para o Roberto, ele sabe, mas é bom destacar e para quem está acompanhando o nosso resenha. Ficar sabendo de coisas. Porque, veja bem, o Roberto, maior artilheiro do Vasco com 708 gols.
maior artilheiro do Campeonato Carioca com 279 gols. Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com 190 gols. É a marca de um artilheiro da história maravilhosa do Vasco. E outra coisa. E maior, se a gente cortar, com todo respeito, o maior artilheiro da história do Vasco também. Não, o maior artilheiro da história do Vasco. E pera um pouco, você é o maior artilheiro do Vasco, que é um baita de um mérito, Claro. mas você superou o maior artilheiro da história do Vasco, o primeiro artilheiro e campeão carioca no Maracanã em 50, e o maior artilheiro da seleção brasileira em uma única Copa do Mundo. Que nenhum jogador da seleção brasileira, em uma Copa, só em uma, fez 9 gols, como o Ademir fez em 50. Isso aí, pô. Pra mim, você falando isso agora aqui, pra mim é motivo de orgulho, cara. Claro, mas é claro, isso? Roberto. Isso é história. É história, entendeu? Porra, Ademir, Tem uma outra ídolo. Isso. marca que nós nos vimos pela última vez, foi na noite de autógrafos do Júnior, não foi? Na Gávea. Isso. Aí você passou por mim, falou um número, eu fiz mais gols no Flamengo, um negócio, o que é? Você não lembra, não? Eu sou recordista, é outro fora desse Não, só um recordista, porque aí não é só um mérito. Mas, Roberto, deixa eu só acrescentar duas coisas aqui para você, da sua história maravilhosa, de grande artilheiro que você foi. Você é o recordista de jogos do Vasco, com 1.110. Você é o recordista de gols em São Januário, com 184. E você tem a maior média da história de gols de temporada, porque você fez 36 gols por temporada, 36 gols por temporada em 22 anos de carreira, sendo 21 no Vasco. É pouco, aí, Roberto? Não é pouco não, é coisa pra caramba. E esse detalhe que ele está colocando, que o Iata está colocando, é claro que, pô, eu tenho méritos também, mas porque também eu joguei mais vezes do que esses outros companheiros, outros grandes jogadores. Porque isso que ele está falando, sou o maior artilheiro do clássico Vasco-Flamengo, Vasco-Botafogo e Vasco-Fluminense. Foi isso. Foi isso que você falou, foi. Porque com toda a humildade, eu era bom, mas porque também joguei mais campeonatos. Mas olha, e recorde... Você está falando muito. Não, Iata, espera um pouco. É porque vocês começaram a puxar em recorde, e eu acompanho os recordes do Roberto. Então dá um tempo que eu vou perguntar uma pra O ele. Roberto tem um outro recorde. O Roberto tem um outro recorde. Não, conseguido depois de 2 jogadores também notáveis, tá? Porque o Roberto é um dos 3 jogadores do futebol brasileiro, apenas um dos 3 jogadores do futebol brasileiro, com mais de 1.000 gols, de 1.000 jogos, 1.000 jogos pela mesma camisa. O Pelé, o Ceni e o Roberto. Nós 3. É pouco, Roberto? É verdade, é muito Que bom. pouco, ainda mais com esses caras, né, Gô? Porra. O Pelé, deixa ele lá em cima. Ele é 1.100 pô. e, porra, O Ceni, pô, historicamente, quando isso vai voltar a acontecer? Muita Nos história. dias de hoje? Roberto, o Ceni tem muita história. Roberto, qual foi a quantidade de gols que você fez? A maior? 5. Maior? Não, num campeonato. Não, aqueles 5 nós vimos. Num campeonato, você terminou o campeonato com quantos gols? Foi artilheiro? Chegou a 30? Acho que quase isso. Quase isso, né? Quase isso. Porque o recorde é 31 do Pirilo. O recorde carioca. Não sei se é Perilo ou é do Edmundo. Não, Pirilo. 31 gols no campeonato. O recordista de campeonato carioca é o Silvio Pirillo, quando foi tricampeão Acho que eu no cheguei a Flamengo. 28, um negócio assim. Mas não lembro assim não, de cabeça. Não, mas hoje os artilheiros têm 10 gols pelo campeonato. Tem verdade. Se você procurar campeonato carioca, tem um monte de artilheiros com 6 gols. Com 6 gols, exatamente. Roberto, antes de chegar a ser dinamite, conta um pouquinho pra gente. A bombinha. Bombinha. Aí você vinha lá de Caxias, aquele negócio juvenil. Quanto tempo você ficou ali embaixo, na base? 2 anos, né? No máximo. No máximo, foi no máximo 2 anos. Eu cheguei no final de 70 pro Vasco.
final de 70 por Vasco, para o Infanto Juvenil, que é das categorias de baixa ali de Vasco, e depois fui logo para o Juvenil, que é o Júnior hoje, né? Que eles consideram o time Era de jogo. abaixo do profissional, era o juvenil. Era Juvenil, que hoje é o Júnior. Então eu joguei 71 eu joguei já Juvenil. Entendeu? Eu fiz a minha estreia no time, no Juvenil, em São José do Vale do Rio Preto, no interior de São Paulo, de Petrópolis. O Célio de Souza, seu Célio me levou para treinar, para jogar com eles e tal. E depois, já indo para o Juvenil, comecei a entrar, fiquei no Juvenil, fui campeão juvenil, 71, fui artilheiro. Aí já no final, não sei, de 71, aí eu tenho que ver, ou no início de 72, eu fiz a estreia no profissional, que foi quando surgiu o apelido Dinamite. Você foi... Com o Inter. Você foi artilheiro no Juvenil em 70. 71. De 1? 71. E veja bem, você não pode esquecer de um nome que foi ele que te viu jogar no São Bento. Gradim. Francisco de Souza Ferreira, o grande Gradim, técnico do Super Campeonato de 58. Esse era fera. Eu não sei se esse Gradim... Só houve esse no Vasco. Não, mas O apelido dele, Gradim, era por causa de um jogador uruguaio que era Gradim. Mas eu acho que esse Gradim que você está falando é o técnico que foi campeão e tal. 58? 58. Agora, o Gradim que me levou para o Vasco... Não era esse? Não era esse. Então pode ter sido uma coincidência de nome. Coincidiu, que é o Gradim que era lá de Caxias, me viu, via os garotos treinando e tal. E aí me levou para o Vasco. Ia junto comigo todo dia lá para São Januário, pegava meu ônibus. Eu falo pro meu filho, quando a gente pegava o ônibus, né, para ir treinar e tal. E logo depois me tornei juvenil e profissional. Haja história. Tá bem? Tem coisa pra caramba. Roberto, aí você, de repente nós emendamos uma outra história. Quer sentar um pouquinho ali, Roberto? Sentar um pouquinho. Você não vai crescer mais também? Agora já passei. Aí, senta aí no teu... Antes do Roberto sentar, Marcelo, dá uma viradinha, Roberto, para cá. Antes do Roberto sentar, mostra esse escudo do Vasco na perna, na panturrilha do Roberto, Marcelo. Olha aí. Cachorro. Não tem problema. Tô vendo. Já tá visto. Todo dia de Flamengo desse jeito. Como é que ele ia entrar no Flamengo com esse escudão? Não, Roberto, foi uma história bonita, né, rapaz? Essa que a gente... Aliás, nós somos super privilegiados, né, Denis e eu. Eu mais ainda, porque aprendi com o Denis, né? Denis foi meu mestre. Pronto, agora tá bom. Denis foi meu mestre, que ainda tive essa sorte, ainda mais essa sorte, né? E depois de começar com você começando, com o Zico começando, com o Paulo César começando, nós pegamos uma geração, né? Uma geração realmente... Copa do Mundo, 78. Boa lembrança, Roberto? Cara, o que eu vejo em tudo isso, que eu acho que é super legal, é você falar isso hoje. Entendeu? Você voltar no tempo e falar sobre isso. Porque a importância que eu tinha, mas voltando, Denis, porra, você veio depois na minha geração, né, mais na minha geração, então, pô, essa coisa... Começamos juntos. Essa coisa de troca, de carinho, de respeito, até profissional e até pelo lado pessoal, né? Hoje vocês estão aqui na minha casa, não é só o repórter, não é só o profissional, é o amigo, entendeu? Pode ter certeza, entendeu? Porra. E essa troca, para mim, ela tem um valor muito grande, entendeu? Ela é fundamental, porque é uma coisa que veio acontecendo, crescendo, e vocês, pô, quando eu digo de troca, vocês me davam a oportunidade de eu falar, né? Depois, eu já dentro, vamos ver, do clube, do Vasco, e sendo um jogador que foi, peguei uma geração depois de vocês também, que tinha esse espaço, essa troca de informação, de mensagem, e era uma coisa muito verdadeira. Roberto... Entendeu? Era um negócio que vocês falavam, pô, não é que fala só a verdade, mas até na hora que não podia falar alguma coisa, pô,
vamos fazer essa aqui desse jeito e tal. Porque a recíproca era verdadeira, era uma troca muito legal. Roberto, né, cara? E hoje, pô, vocês estão aqui na minha casa, pode ter certeza. Pelo respeito, pelo carinho, pela troca, porque vocês, além do profissional, que não basta ser um profissional, só, além do profissional, tem um homem, tem o cara que te ouve, o cara que de repente fala uma coisa para você, te dá um conselho aqui, numa situação ali. Então, são essas coisas que estão, para mim, estão gravadas. Entendeu, cara? Para nós também, Roberto, é gratificante, porque nós tivemos uma linha, uma conduta muito... muito inspirado profissionalmente no Denis, nos conselhos, nas coisas que ele me falava, e acima de tudo pelo respeito, né, Roberto? Havia respeito da sua parte, da nossa... Mas é isso. E Roberto, nessa época, usava-se uma expressão com relação a determinados jogadores que eu e o Iata nunca usamos. Nós nunca chamamos um jogador de cabeça de bagre, como muita gente chamava. Você lembra de cabeça de bagre? Que alguém falava, fulano é cabeça de bagre. Eu não vi muito não, mas existia. Mas realmente... Isso é falta de respeito. Entendeu? É uma situação que eu acho que não era legal também, mas às vezes até a forma dos caras trabalharem do jeito de ser. Roberto, pode ter certeza que para nós também é gratificante estar aqui na sua casa, você abrir a sua porta, abrir o seu portão para nos receber na volta, da nossa resenha, que é isso, a gente sentar. Mas essa resenha, cara, ela é fundamental para que, não só para mim e para vocês, mas para uma geração, aí vai para os dois lados, tanto do profissional de comunicação como o profissional jogador de futebol, porque é claro que tudo está diferente, as pessoas estão muito rápidas, as pessoas às vezes não se preocupam num detalhe de um cumprimento, de falar alguma coisa, de parar 1 minuto, 5, 10 minutos, entendeu? De dar uma entrevista, de falar com alguém, as pessoas estão... E aí eu falo tanto do jogador quanto do profissional, entendeu? Então, eu acho que essa coisa, não é saudosismo não, mas é um negócio que eu levo, que guardo com carinho, entendeu? E que vou levar, por isso que eu vou levar para o resto da minha vida, entendeu? Porque é muito bom você ter, além do profissional, você ter um carinho, essa troca de respeito que acho que é... Amizade, né? Que tinha amizade, também. Isso é amizade. Eu tenho, por exemplo, uma baita lembrança tua na seleção brasileira, você dirigido pelo Oswaldo Brandão, quando o Brasil ganhou o torneio do bicentenário dos Estados Unidos em 76. Isso aí. Você fez o gol do jogo com a Inglaterra, 1-0. Isso aí. Foi o gol contra a Inglaterra. Exatamente. E o Brasil ganhou de 4-1 da Itália, repetindo 6 anos depois o placar da final da Copa. É verdade. E você fez um dos 4 gols. É verdade. Eu queria que você falasse muito, Roberto, sobre os técnicos que o dirigiram. E, inclusive, que você começasse pelo Oswaldo Brandão. Eu peguei assim, vários profissionais, vários técnicos que foram importantes, porque é o que eu digo, naquela época eles tinham não só o comando, né, a parte tática, técnica, mas também eram pessoas que davam conselhos e orientavam, e muitos de nós, entendeu, paravam para ouvir isso, entendeu, para o que ele falava. O Tele tinha esse perfil também. Cara, eu só tenho assim, uma coisa que eu trabalhei muito pouco com o Tele. Entendeu? Assim, é uma pena, diz que ele foi um dos grandes profissionais, entendeu? Não só na seleção, mas por onde ele passou, foi um cara, uma pessoa reta, correta e tal. Mas eu peguei, como eu falei, eu peguei uma geração de vários técnicos, né? E o Brandão foi um cara também importante, principalmente nesse início de seleção brasileira. Em 76, a gente tinha uma seleção também muito boa, foi um período que nós começamos assim, a jogar um pouco mais, né? Eu lembro que o ataque era dessa seleção de 76, era o Gil,
No início, no primeiro jogo entrou o Neca, que era Do Grêmio. do Grêmio, depois eu entrei, aí fiz o gol contra a Inglaterra, aí dali segui como titular, Zico e o Lula, que era do Fluminense. Depois foi bicampeão no Inter. É verdade. Então, ali já te preparou um pouco para a Copa, né, Roberto? Para 78. 2 anos depois, né? Foram 2 anos depois. E eu lembro que era isso. O Brandão, eu lembro que essa turma, que eu digo que era diferente, essa turma mais velha que eu quero dizer, que a gente estava começando, eu e o Zico começando dentro de uma seleção e tal, esse negócio todo, às vezes os caras liberavam para sair, para ir aqui e ali e tal. Pô, a gente ficava lá no hotel porque a gente tava, não é que tivesse mais focado, mas a gente estava querendo marcar a posição e tal, esse negócio todo. O Brandão sempre foi um cara assim, muito firme, né, nas coisas, e foi importante nesse início de seleção brasileira. E depois peguei vários outros, peguei o Coutinho, Coutinho na Copa, né? 78. Já tá em 78, mas peguei vários técnicos que foram importantes e que continuam sendo importantes, porque acho que a gente só chega a algum lugar quando você tem a humildade de parar para ouvir. E quando você consegue ouvir o que é certo e o que é errado, entendeu? A pessoa te mostra e você pode ir para um caminho. Eu acho que isso é a razão maior de ali na frente você vir a fazer sucesso. Então, eu torno a dizer, joguei com grandes jogadores, com grandes ídolos e tenho o maior orgulho, né, de ter feito parte dessa seleção. Aquela seleção brasileira de 78, na Copa da Argentina, que foi terceira colocada, invicta, e o Coutinho até classificou a seleção de campeão moral. Mas aquela seleção merecia pelo menos chegar à final, Roberto, porque foi uma Copa armada para a Argentina ser campeã, né? É verdade. A Argentina, pô, tudo mais ou menos, para não falar que programado para a Argentina chegar à final. E é uma seleção realmente que tinha bons jogadores, muito bons jogadores, jogadores com muita qualidade, e jogadores que também não estavam na seleção e que poderiam ter passado por ali, né? Entendeu? Já em 76. Inclusive o artilheiro da Copa foi o Kempis. É verdade. Mari Kempis. Você fez um gol, foi contra o Peru? Não, você fez um gol, o Roberto fez um gol 1-0 na Áustria. Não, teve um outro jogo. Ele fez 1-0 na Áustria, em Mar del Plata. E fez 2 no 3-1 na Polônia, em Mendoza. Que bateu na trave e voltou. Eu lembro que eu nem fui esse jogo. Acho que eu fiz um contra no Peru, não? No Peru, esse da Polônia, eu me lembro bem que você fez 2 gols. Eu sofri o pênalti nesse da Peru, que o Zico que bateu, porque aí me deu uma dor, uma pancada, o cara me deu uma porrada, e deu uma dor no joelho, pegou o ligamento e tal. Por isso que eu, nessa Copa de 78, quase que eu fico fora do jogo da Argentina, e aí, voltando em cima de 78, a gente tinha um cara que eu reverencio, que para mim foi, na minha posição, um dos grandes jogadores, se não um dos maiores, ou se não o maior, que era o Reinaldo, e que tinha um problema de joelho, né? Entendeu? E eu só entrei no terceiro jogo dessa Copa do Mundo, né, que foi contra a Áustria, porque o gramado era muito pesado, mas vai aqui uma referência para o Reinaldo, que sem sombra de dúvida para mim foi uma das grandes figuras do futebol brasileiro e mundial. Inclusive, quando estava na concentração de Mar del Plata, o Coutinho comemorou como se fosse um gol a chegada de um aparelho para recuperar o Reinaldo chamado Gladiador. É verdade. É verdade. Roberto, é muito comum a gente ouvir, digamos, de torcedores do Vasco. O melhor jogador foi fulano. Aí a gente contesta, porque a gente viu você jogar. Essas pessoas que não viram, é muito comum elas escolherem jogadores mais recentes. Isso de um modo geral. Pode comparar o Pelé, mesmo não tendo visto? Não, acho que não. Acho que o Pelé, ele está lá em cima, num outro patamar, entendeu? Porque o que eu vejo em tudo isso não é só o talento, o jogador e tal, mas o que ele representava, o que ele era, entendeu? O que ele é para o futebol mundial, porque continua sendo para nós, acho que não é só para o brasileiro, mas em qualquer parte do mundo que você vá.
quando fala do Pelé, fala, né, da genialidade, da capacidade de fazer gol, de tudo, entendeu? Então, né, o Pelé, para mim, sem sombra de dúvida, foi o maior jogador de todos os tempos do futebol mundial e vai continuar, entendeu? Até de ter vivido um outro período, né, mas com uma qualidade, com uma técnica já apurada para os anos de hoje. Entendeu? Então, técnica e fisicamente. Fisicamente, porra, o cara. É um absurdo. E talvez. É que hoje, vocês que conviveram com ele, assim, dentro das Copas e tal, e que hoje essas coisas de você poder falar ou não poder falar, né, porque hoje agora tá uma onda de chamar o Pelé de negão. Não pode, não. Hoje você não pode chamar o Pelé. Vamos cortar isso aí, Manga, senão o negão, querer enquadrar. Mas, porra, o Carlos Alberto, que era o capitão da seleção, pelo menos o que se escuta, né? Crioulo. Pô, chamava ele de negão e tal. E, porra, de uma forma carinhosa, né? De uma forma, sim, claro, né, claro, superior a tudo e a todos. Entendeu? Então, pô, é fantástico. As coisas mudam. Agora, e eu tive, sem importar. Você não chegou a jogar com ele, não, né? Joguei contra. A favor, não? Muito contra, muitas vezes? Muito contra. Não, muitos jogos não, porque foi o meu início, foi já em 72, e o Pelé acho que jogou em 74. 74, quando ele foi para os Estados Unidos. Não, ele foi depois, 3 anos depois, 77. Ele parou em 74 contra a Ponte Preta. Mas 72, quando eu estreiei no profissional do Vasco, depois do gol do Inter, que veio o apelido Dinamite, lá que colocaram isso. Jornal dos Esportes, é bom, né? Aparício e tal. Aparício. E aí, teve logo a seguir, após o jogo do Inter, 2, 3 rodadas depois, teve um jogo Vasco e Santos no Maracanã. E o Pelé estava jogando. E nesse jogo, eu fiz um gol que hoje aquele antigo Canal 100, antigo, quando eu digo antigo... Porque eles têm ainda, o arquivo continua, Alexandre. Aí eu vi esse gol. Eu vi o gol que eu fiz, que um cruzamento do Paulo César Puruca, eu peguei, a bola veio do ar, eu peguei de voleio. Pô, foi um gol bonito pra caramba. E fiz o gol, comemorei, saí, fui pra torcida, entendeu? Tô voltando pro meio do campo, passo pelo Pelé, pô, e ele vira pra mim e fala assim, parabéns, garoto, belo gol e tal. Falei, cara, porra, eu... Você nem acreditou, né? Falei, garoto, falei, porra, o Pelé tá falando isso pra mim, cara. Dá para imaginar. Imagina. Olha que depoimento lindo, olha né? só. Cara, pô, ele falou, tô falando, porra, não, parabéns, garoto, belo gol e tal. Eu falei, porra, Pelé, cara, não é sacanagem. Dá para fazer uma estátua, não, dessa frase? Dá Roberto, falar em gol bonito, você fez um dos gols mais bonitos da história do Maracanã. Se não, o mais bonito. Mais bonitos, acho que foi dos mais bonitos, com certeza. Acho que sim. Acho que... Aquele que o Zanata lançou de canhota, ele bateu no peito, e cobriu deu um lençol no Osmar. Deixa ele narrar, Deni, o gol. Foi isso. Não, foi um... É porque esse gol é um tape que passa toda hora na minha cabeça. Passa toda hora e o Osmar também fica... Ele não gosta. Ele não gosta muito, mas eu sempre brinco, porque é um cruzamento e o Vasco, primeiro tempo o Vasco estava perdendo de 1-0, eu fiz um gol aos 39 do segundo e fiz esse gol aos 44 do segundo tempo também. Tava quanto? Tava 1-0 o Botafogo até os 39, aí eu fiz um gol, empatou e aí aos 44 o Zanata, eu dominei a bola, meti pro Dé, meti a bola pro Dé, o zagueiro cortou, ela voltou para mim, eu meti na direita pro Zanata, o Zanata dominou, virou e meteu na área. Eu dominei no peito e dei o lençol no Osmar, o Osmar veio para solar. Eu dei o lençol e peguei no ar aqui. Ele subiu, peguei, não deixei a bola. Normalmente você já jogou bola e tal. Um pouquinho. Normalmente tu pega mais embaixo, mas eu peguei essa bola em cima aqui, no voleio. E aí foi o gol que... Foi pra galera. Foi pra galera, os 44 segundo tempo. Agora, Roberto... Tinha que ser naquele gol, hein? Só para registro. Gol 1000. O gol 1000 foi feito ali. Não foi no da esquerda? Foi ali mesmo. Tudo para registro, e aí não é uma forma de diminuir, sim de engrandecer esse grande zagueiro que foi o Osmar, que para mim foi um dos grandes zagueiros que eu joguei, e ele fica às vezes um pouco pé da vida comigo, porque
vira e mexe te fala desse gol. E eu sempre falo assim, ó, esse foi um dos gols, o gol mais bonito que eu fiz, mas fiz em cima de um grande zagueiro que foi você. Mais uma vez, Neymar, tá aí. Ele também, na verdade, ele também entrou pra história. Entrou. É igual o Andrade. Andrade vai falar o quê? Vai falar o quê depois? Bateu aquele soquinho e tal. Miguel. Quase que não entra. Olha só, 4 de maio de 1980, Maracanã, gol à direita da tribuna de honra na tua volta ao Vasco, 5-1 no Corinthians, 5-2 no Corinthians. O primeiro de muitos. 5-2, Caçapava fez 1-0. Caçapava fez 1-0. Você fez 3-1, o Sócrates... Fiz 1-1. Não, você fez 4-1. 2-1, 3-1, 4-1. E o Sócrates fez o segundo. 2, aí depois eu fiz 5-2. No segundo tempo. Esse foi o jogo que te marcou mais, Roberto? Eu Ou acho foi que um? sim. Não, eu acho que esse jogo, até em razão da volta da Espanha, do momento que eu tive muito curto no Barcelona ficou no ar uma interrogação e tal, como é que foi e tal, não sei o quê. Eu lembro que na volta o Jornal dos Esportes colocou, acho que foi o Jornal dos Esportes colocou mais uma vez. A gente só lia ele? Esse sim é o Dinamite. Por quê? Porque na Espanha foi o título do jornal, na Espanha, falando isso. O garoto, esse sim é Dinamita. Dinamita. Era Roberto Dinamite. Então, foi uma volta assim, triunfal, 5 gols, jamais poderia esperar, mas aconteceu, né? Parece... Como você tinha voltado da Espanha, você acabou fazendo uma manita, né? Manita. Manita. Roberto, parece uma coisa assim, sem muita importância, mas alguns torcedores dão valor. Esse jogo que você fez 5 gols no Corinthians... Aliás, tempos depois eu conversei com o Jorge Vieira, muito meu amigo, que era o técnico do Corinthians naquele jogo. Era o técnico, muito meu amigo ele. E o Vasco naquele jogo jogou com a camisa preta e a faixa diagonal branca. Você preferia qual das duas camisas, a branca ou a preta? Tinha aquela mística do torcedor do Vasco de falar com relação à camisa preta, né? Até historicamente, entendeu? Mas aquela camisa preta tipo, os caras falam, dá mais sorte. Dá mais sorte, não tem azar e tal, não sei o quê. Então essa volta e essa camisa marcou também, né, na minha volta e o time do Vasco, o torcedor do Vasco que estava lá no Maracanã. E um detalhe, você estava no Maracanã, vocês estavam no Maracanã. A gente via tudo ali de pertinho, atrás do gol. Naquele jogo, teve uma preliminar, Flamengo e Bangu. Você não lembra disso, né? Não. A preliminar foi Flamengo e Bangu. Teve um jogo preliminar Flamengo e Bangu. Esse jogo do 5 contra o Corinthians? E aí o torcedor do Vasco foi lá também e tal, não sei o quê. Deu um público realmente fantástico. Então, o Vasco Flamengo no mesmo jogo? Foi uma volta triunfal, assim, foi muito legal e marcante para a minha vida e para a minha carreira. Então, só tenho a agradecer. Roberto, a gente está falando tanta coisa boa, tanta coisa bonita, mas fala do Vasco atual. O que houve, afinal? Você que foi presidente do clube, sabe muito bem. O que eu acho que o Vasco vive hoje é uma situação que já aconteceu, ou aconteceu em outros momentos, até na minha administração, de que, e aí que eu acho que não é a receita, mas é o caminho para que o Vasco volte aos melhores dias. Eu acho que tem que haver uma união, entendeu? Dos representantes do Vasco. É claro que você tem um grupo de política do Vasco. Da política do clube, de que quer ser candidato, outro também é um direito, ainda mais dentro do clube, que é super democrático, por um lado, mas por outro, entendeu? As pessoas ficam muito divididas e isso, de uma certa forma, atrapalha, entendeu? O trabalho do dia a dia de quem está ali dentro do clube ou de quem está comandando, entendeu? Então, acho que se eu tivesse algum poder hoje, é de dizer para o torcedor do Vasco que a instituição ela tem que estar acima da gente, do Roberto, de todo mundo, e que com isso
se nós unirmos forças, se nós buscarmos um trabalho mais coletivo, né? Coletivo no sentido Do clube. do clube, o próprio Flamengo agora, o que ele fez, houve uma disputa, mas nessa disputa uma parte ganhou, e quando veio esse segundo momento, eles entenderam que tinha que dar continuidade. Então acho que é nesse sentido que eu vejo que esse trabalho do Vasco precisa passar por isso, pela humildade, entendeu? Pela transparência e no sentido de ver o Vasco mais competitivo, mais forte, desde o momento que tem essa união. Roberto, já que você falou em política do Vasco, como é que anda a política do Roberto Dinamite? Você parou? Como é que tá? Cara, não é que deu tempo, né? Eu tive 6 mandatos, 1 como vereador e 5 como deputado estadual. E você foi vereador? Eu fui vereador no primeiro mandato. 9394. 92, né? Entrei em 92. Aí em 94 fui candidato a estadual. E aí fiquei até 2010, por aí. Cara, o que eu vejo de tudo isso com relação à política, que é parecido com a política de clube, só que na política de clube você entra no outro lado, que é de paixão, de emocional, e a outra política você é mais, não é bem a ser racional, né? Mas que você entende que você está ali como um representante, como no futebol também, né? Mas que a visão das pessoas ela tem que estar aberta para entender que você é um veículo, né? Você é um veículo do povo, você está ali, você foi eleito pelo povo, e como representante você está ali para fazer e dar a sua participação, a sua contribuição dentro do que eu entendo de que um representante de quem não só votou em você, mas de quem acredita no seu trabalho, acredita na sua idoneidade, acredita da forma que você conduz a sua vida. Então acho que é em cima disso que eu vejo que você pode dar uma contribuição muito grande, desde o momento em que as pessoas também elas possam também ter um lado, né? Esse cachorro é rubro-negro. Foi tacar agora? Pô, deve ser, cara. Não, mas tem uma historinha desse cara. Ele acorda cedo pra caramba, assim, acorda 6h30, 7 horas. Aí ele fica latindo aqui, latindo. Meu quarto é aqui do lado. Então, mas é um cachorrinho ótimo, eu adoro. É amigo. Amigo, entendeu? Mas voltando a essa coisa da política, o que eu vejo é isso, você está dentro de um processo, entendeu? Claro, são partidos e você tem ideologia, você tem pessoas que pensam de uma forma e de outra, mas acho que o importante dentro de tudo isso é você ter uma conduta, entendeu? De comportamento e de atitude, entendeu? Eu não vou ficar aqui sendo repetitivo. Qual é a função do parlamentar? É fazer leis e fiscalizar. E que muitas das vezes as pessoas não entendem esse caminho. Acho que você tem que fazer isso e você fazer aquilo, e que na realidade essa responsabilidade cabe ao executivo, cabe ao prefeito, cabe ao governador, cabe ao presidente. Então, dentro de uma linha que você caminha ou com um lado ou com o outro, você tem que buscar isso de uma forma muito transparente e fazendo dentro daquilo que você entende que é o melhor para os seus representantes ou por representantes do modo geral do povo brasileiro. Então, o que eu vejo é isso, que as pessoas possam ter esse direito de liberdade, de ação, de externar, de expressar, entendeu? Mas também dentro de não é dentro de um limite, dentro de uma realidade, entendeu? Que as pessoas acham que hoje, em alguns momentos, as pessoas acham que podem tudo e que não, entendeu? E que não é isso. Então, acho que é o que eu falo. A minha vida profissional, da minha família, meu pai e minha mãe são referências. O futebol foi a minha referência dentro da minha vida. Continua sendo, porque eu convivi com gente diferente, pessoas com pensamentos diferentes, mas que estavam dentro de um objetivo. E dentro da política, da prática
da própria política, você tem que ter uma linha, entendeu? Então, tem coisas que você concorda, tem coisas que não, e eu estou dentro disso, dentro dessa coisa de, se amanhã acontecer, até em razão de problemas de saúde que eu estou resolvendo aí, a gente tem analisado com relação a estar dentro desse processo político, mas se caso aconteça, vai ser uma linha reta, clara, com relação a você estar ali como um representante, e representante das pessoas que não que estejam, ou que queiram, ou que entendam que você possa, mas dentro de uma realidade que você mostre que o caminho pode ser esse, pode. E dessa forma a gente vai estar traçando dias melhores para o país, entendeu? Eu queria que você fizesse um resumo de cada um dos treinadores campeões que o dirigiram no Vasco. Então, eu vou falando os nomes e você vai dizendo coisa breve. Campeão brasileiro de 74, Mário Travaglini. Fala dele, Roberto. O Travaglini foi um técnico assim que, no meu início de carreira, né, eu estava com 20 anos, me firmando na equipe principal do Vasco. Foi quando ele me deu a oportunidade de ser o jogador, que fui começando ali, sendo artilheiro, sendo campeão. Mas era uma pessoa, assim, uma pessoa com quem eu tinha um respeito e uma troca muito grande. Então, Travaglini para mim foi o cara que abriu portas para que eu pudesse, na equipe principal, chegar onde cheguei. É claro que eu vivi etapas ali com outros grandes profissionais, mas como na vida a conquista ela marca muito, né? Teu primeiro título carioca, 77, titio Orlando Fantoni que mascava palito. Ele não mascava palito, Roberto. Olha só, o Fantoni, ele tinha esse lado dele, né, de mascar o palito, mas... Folclórico, né? Ele era muito folclórico. Mas não é só folclórico, cara. Aí, folclórico por um lado. Por um lado. Mas autêntico demais por outro. Muito verdadeiro. Muito autêntico. Cara, o cara que, sabe, quando você falava com ele, e aí nós começamos até a ser chamado de Tio Fantoni e tal, porque é o que eu falo, além do profissional, além da competência técnica do profissional, você tem que ter uma relação boa com quem está ali te comandando. Quando você tem alguém que troca com você essa coisa do respeito, do carinho, entendeu? Ou te dá uma bronca no momento que ele acha que tem que te dar uma bronca, entendeu? Eu acho que isso é que é legal. Então, o Fantoni realmente foi um cara assim, um cara que eu tive a oportunidade de conviver, e um grande amigo. Aprendi a respeitá-lo, até a amar, entendeu? E foi, sem sombra de dúvidas, 76, 77 foi uma das maiores equipes que eu joguei, uma das maiores equipes do Vasco que eu joguei, que era o Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Zanatti, Disseu, Sim, Roberto e Ramon. Esse time foi realmente assim, fez gol pra caramba. Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa aí, dentro do que o Denis levantou aí pra você. Hoje, a gente sabe, eu sei, de técnico que foi derrubado por jogador. Na sua época existia isso, Roberto? Sinceramente? Sinceramente. Não sei disso. Não sabe? Eu não sei, nunca vi de alguma vez, ou eu no período que estava dentro do Vasco, de algum jogador, porque eu também não me permitia isso. Mas veja bem, eu quero separar as coisas antes de você terminar, Roberto. Não necessariamente isso ter acontecido no Vasco, mas você tomar conhecimento de outros que hoje existe por aí e é doidado. É verdade. Cara, mas se existe, a gente não tinha tempo de pensar muito na gente. Sabia. Eu não vou me preocupar com o adversário, se vai cair técnico, se não vai e tal. O que eu quero dizer, e aí não é achar, você fica falando, não é, cara. Eu não entrava na minha cabeça achar que você estava ali, porque na realidade quem troca o técnico, na maioria das vezes, algumas das vezes, era a própria direção. O torcedor fazia pressão e tal, não sei o quê. Mas
em alguns momentos assim, que eu fui até consultado com relação a alguma coisa nesse sentido, mas, pô, não, o cara é um bom profissional, é uma fase, um momento que, pô, o mesmo time que ganhou, teve uma fase que teve 5, 6, 7 jogos. Apesar de eu nunca ter vivido isso, ficar 5, 6 jogos sem vencer, entendeu? Então, o que eu vejo em tudo isso são fases na vida de todo mundo, acontece na tua, na minha, entendeu? Apesar de, profissionalmente, eu ficar assim, por exemplo, acho que se eu me recordo, a vez que eu fiquei mais vezes sem fazer gols, foram acho que em 3 partidas ao longo da minha carreira, então, sabe? E aí eu vejo o seguinte, o profissional, o técnico, ele tem que ter o respeito e tem que ser respeitado, e o jogador mais do que nunca, se o jogador não se unir em prol daquilo que é o objetivo maior, que é fazer sucesso, ser vencedor, ele não vai conseguir. Se for para derrubar técnico, torna a dizer, eu nunca vi isso. Ninguém chegou para mim e falou, pô, vamos tirar esse cara, ou esse cara não serve, ou nunca. Por justiça, um dos maiores treinadores da história do Vasco, o único que ganhou a Libertadores, Antônio Lopes, ele fez uma revolução quando o Vasco foi campeão em 82, não fez, Roberto? Realmente, em 82 o Lopes, veio com uma mudança. Agora, uma coisa que é importante em colocar, e eu acho que aí entra o ser humano, entendeu? Além do profissional, entra o ser humano. O Lopes, como que o Lopes chegou no Vasco? O Lopes chegou no Vasco como um auxiliar do Hélio Vígio, na preparação, física, entendeu? Preparador físico e tal, começou a desenvolver, de trabalhar e tal, de auxiliar. Ele vai até achar engraçado, mas chegou acima do peso, não dava para ele jogar. Mas começou o trabalho dele ali e tal, junto, e ajudando, e sempre somando. E foi um cara que veio com um perfil parecido com essas pessoas, não só de comando, né? A gente até brinca, fala assim, o Lopes era delegado e tal, mas a relação dele com a gente era uma relação muito autêntica, muito verdadeira. Foi para mim, sem sombra de dúvida, um dos grandes profissionais com quem eu trabalhei, e um cara que tinha, além do comando, ele tinha esse carisma de troca com os jogadores. E se o Vasco chegou aquelas mudanças e outras conquistas, porque realmente teve um cara que além de ter comando, foi um paizão para muita gente e defendeu muitos jogadores dentro do campo. Roberto, como nós abrimos um precedente, até porque você foi parlamentar, cabia saber como foi o teu mandato, como os teus mandatos e o que você pensa do futuro. Claro, todo mundo quer saber. Vamos abrir um precedente também para você mandar um abraço para uma pessoa muito querida de todos nós, professora Denise, amazonense, que te ouvia lá em Manaus, que é mãe do nosso Marcelo, e o tio Zé também. Tio Júnior. Tio Júnior também. Tio Júnior. Dona Denise, tio Zé. Tio Júnior. Tio Júnior. Mas vou mandar aí para tia Denise aí um beijo bem apertado. Um beijo e um abraço carinhoso. Dizer da importância que vocês têm na vida da gente, principalmente na minha vida, vocês torcedores. E essa troca, quando eu digo essa troca, ela é uma troca muito, muito real. E eu estou olhando para a senhora agora aqui. Quero te deixar um beijo muito carinhoso. O teu filho, Marcelo, está aqui. E essas coisas na vida da gente, isso não tem preço. Esse preço que tem é paixão, é respeito, é admiração. É aquela coisa que eu falei dos meus pais, eu estou falando para você, Marcelo. Nossos pais são a nossa base de tudo. Eu tenho certeza que eu não chegaria a ser o Roberto Dinamite, que eu não seria esse grande ídolo, não seria esse grande jogador, se não tivesse a minha base, que é a minha base, o meu pai e a minha mãe, que me ajudaram a ser o que eu fui. E hoje eu passo isso para meus filhos. É o que eu tento mostrar para meus filhos. A importância que tem uma família, a importância que tem um pai e uma mãe na vida da gente. Então, fica aí para a dona Denise mais uma vez um beijo, um grande abraço, e que a gente possa aí estar aí juntos por muito e muito tempo ainda, e se Deus quiser,
levando o meu Vasco, o nosso Vasco, a grandes conquistas, a grandes momentos da nossa vida. Obrigado. Então fiquem com Deus, vocês todos. Denise, professora tá Denise. Aqui, ó, um beijo no coração. Professora Denise. Denise, professora Denise, 96 anos, ensina, Roberto. ensinou não só a educação, né, dentro de uma sala de aula, mas a educação principalmente dentro da casa dela, entre os filhos dela. De vida. Entre, Maravilha, Roberto, muito bom. Juntos. Olha só, a gente, como eu te falei no começo, a gente está sempre ligando você ao Zico. Por quê, hein? Porque eu estou ligado ao Zico. Ah, E acho que o Zico está ligado com certeza. a mim também, porque nós começamos praticamente juntos a carreira. Né? Então, é o que eu digo, meu pai e minha mãe iam para o Maracanã para ficar ou na arquibancada, no primeiro momento na arquibancada, depois ali nas cadeiras azuis, entendeu? E os pais do Zico também iam para o Maracanã para ver o filho jogar. Isso é juvenil, lá atrás, a gente jogava, fazia preliminar mesmo. A gente não tinha, com certeza os pais projetavam alguma coisa melhor para a gente, projetaram e acertaram, né? Então, eu acho que eles foram importantes, porque a gente sabia que a gente estava ali, e quando terminava o jogo, a nossa preliminar, muitas das vezes aconteceu isso, da gente estar ali saindo, eu com meu pai e o Zico, né, Dona Matilde, o Sr. Antunes, com os pais dele. Então, essa coisa fez com que hoje, então, depois de anos e anos de grande duelo, grande disputa, entendeu? Ele me chama de Bob e eu o chamo de Galo, porque é uma forma carinhosa nessa troca de carinho, de respeito. Então, que fique isso também, até para o próprio torcedor de Vasco e Flamengo, entendeu? A gente tinha uma rivalidade saudável, que essa rivalidade, ela, em momento algum, ela deixou de acontecer, mas que com muito respeito, com muita troca, porque nós tivemos 2 pais, 2 mães, 2 pessoas que foram muito carinhosas e que nos colocaram nesse mundo. Então, para vocês, mais uma vez, pais, para o Galo que está lá acompanhando também, vai acompanhar, fica aí meu carinho, meu respeito a todos. E a vocês, cara, entendeu? Porque chegar onde a gente chegou, poderia chegar, mas vocês também fazem parte disso. Vocês ajudaram e contribuírem muito para que a gente pudesse hoje ter vivido uma carreira assim de amizade, de respeito, de troca, e acho que é isso que a gente leva da nossa vida. Com certeza. Entendeu? Então, mais uma vez, Yata Anderson, Deni Menezes, cara, olha não. Aí, com todo respeito, com toda humildade, era o Zico de um lado e o Dinamite do outro, e vice-versa. Os caras eram fogo, né, para não falar outra coisa. Mas é isso. Pô, fica aí o meu abraço, o meu beijo no coração de vocês. Muito bom, Roberto. Eu só gostaria, Roberto... Isso ficou parecendo um encerramento, mas não é ainda não. Não? Imagina que vem aí pro encerramento. Uma barrazinha, mas... Obrigado, Roberto. Eu sempre digo a vários amigos que não é preciso ser vascaíno para admirar a grandeza do Vasco. Quem conhece a história do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama, sabe o que é a história de um grande clube. Como é que você resumiria, em pouquíssimas palavras, porque o tempo é curto, como é que você resumiria o entrelace Roberto Dinamite Vasco da Gama? Eu acho que vou vir em cima daquilo que é a coisa mais bonita do hino do Vasco, e que fala: enquanto existir um coração infantil, o Vasco será imortal. Essa é uma frase do presidente Ciro Aranha. Ciro Aranha, que foi um dos grandes presidentes do Vasco. Dos anos 40, 50. E o que eu quero dizer para você, torcedor do Vasco, o Roberto faz parte da história do clube, entendeu? E você também faz parte da história desse grande clube. Vamos juntos, somar com o nosso clube. Vamos juntos somar com a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quando eu digo o Deni,
enquanto existia um coração infantil, o Vasco será imortal, porque não é o profissional o presidente do clube, mas é o profissional ou o ser humano que tem e que mostrou sensibilidade para mostrar isso. Isso para mim não tem preço. Isso para mim não tem preço. Você pode ser um ídolo, você pode ser um grande presidente, você pode ser um grande torcedor, mas se você não tiver sentimento, você não tiver uma troca, isso aí vai embora. Então é nesse sentido que eu mostro que o Vasco é grande, que o Vasco está vivo no coração de todos nós. E vai estar na minha vida, eternamente na minha vida. E acredito na vida de muitos torcedores, de muitos jogadores, de muitas pessoas que fizeram e que fazem parte da história do Vasco. Quando eu falo, o Vasco será imortal, porque não é do Roberto só. Está lá. Vocês podem falar até do Expressinho, Expresso da Vitória, mas vai lá de 23 e tal, e lembrar que essas pessoas fizeram e fazem parte da história do clube. Para lembrar de Ademir, lembrar do Barbosa, Danilo, Posicão, Chico, Danilo, mas quem? Vamos, o próprio Edmundo, Romário, Bismarck, uma geração de grandes talentos, de grandes ídolos. Mas o que eu vejo dentro de tudo isso, que para mim são todos grandes homens e pessoas que fizeram e fazem por merecer essa homenagem. Então, vamos dividir com todos. Quando eu digo será imortal, eu acredito que sim. Eu não sei, daqui a não sei quanto tempo, vou me tornar quase que imortal agora, né? Com a estátua lá em São Januário, mas eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa história vivo. Bom, você já está inscrito há muito tempo na Academia Brasileira de Artilheiros. É verdade, é verdade. Roberto, quando nós tivemos a ideia de fazer esse programa, esse canal, né, hoje é canal, nós jamais poderíamos imaginar que um dia, ou em apenas 7 dias, nós tivéssemos a alegria tão grande que tivemos semana passada com o Zico, repetindo hoje, 7 dias depois, essa imensa alegria, Roberto, de primeiro te reencontrar, que há muito tempo que a gente não se via, e esse depoimento maravilhoso. Nós não estamos falando de um jogador comum, nós estamos falando do maior jogador, do maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não é pouca coisa, Roberto. E é bom que você tenha noção disso, que você tem, para que no futuro outros ídolos surjam, não como Roberto Dinamite, como Zico, mas que surjam novos ídolos, que a mente do povo mude, para que a gente possa mudar o nosso país. É verdade. Obrigado, Roberto, já te agradeço. Obrigado, Meu nome do Deni. Obrigado, Deni. Pela entrevista. É o que eu falo, às vezes a gente não, senão a gente vai ficar sendo repetitivo aqui, mas o meu muito obrigado. Meu muito obrigado, sabe por quê? Eu posso olhar para você, eu posso olhar para o Deni e olhar de frente para vocês e dizer muito obrigado, Yata Anderson, muito obrigado, Deni Menezes. Eu acho que vocês também podem falar isso também, porque existe uma sintonia, uma troca muito grande, uma troca de uma energia que ela é super positiva. E ela não foi comprada, ela foi conquistada ao longo de muitos e muitos anos. Então está aqui, ó, no meu coração, está aqui, no coração da minha família, e acredito também no coração de muitos torcedores do nosso país. Obrigado. Vocês são nota 10. Valeu, Roberto. Valeu, amigo. Beleza?